Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com você em mais um momento da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2018 com uma temática maravilhosa, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Hoje, lição de número 6, 11 de fevereiro de 2018. Perseverança e fé em tempo de apostasia. Nosso querido pastor José Gonçalves, escritor da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, ali do estado do Piauí. Deus abençoe o pastor José Gonçalves. O textuário da lição está em Hebreus capítulo 6, versículo de número 12, que diz: para que vos não façais negligentes, não sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6, 12. A verdade prática diz: contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé. Nós estamos agora adentrando em uma lição que fala diretamente sobre a apostasia, e todos os cristãos precisam ter cuidado com a apostasia, porque o escritor aos Hebreus estava falando a crentes em Cristo Jesus, que acreditavam em Deus, na Bíblia Sagrada, e que precisavam ter muito cuidado para, com algum tipo de filosofia, doutrina, algo que viesse e fosse contrário aos ensinamentos de Cristo, pudessem ferir os princípios de Deus. Logo, o primeiro ponto da lição é a necessidade do crescimento espiritual, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. A Bíblia diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A necessidade do crescimento espiritual se inicia quando nós acreditamos em Deus, quando nós cremos para a obediência dos seus princípios. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Logo, nós precisamos ter o crescimento espiritual, e acima deste crescimento, o fundamento para ele será o acreditar em Cristo Jesus, nosso Senhor, e obedecer os seus princípios, a sua palavra, os seus ensinamentos, a mensagem revelada neotestamentária, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Hebreus 6:2. O escritor está fazendo um direcionamento para que nós sejamos fundamentados na doutrina real, fundamental de Deus, em Cristo Jesus, o que foi entregue, ensinado pelos apóstolos e que posteriormente passou a ser praticado pela igreja primitiva. Imposição de mãos, o crer na ressurreição, o acreditar nos milagres de Deus e principalmente a exposição da doutrina, da palavra de Deus. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1:4. Logo, esta pregação do batismo de arrependimento é para que as pessoas se convertam a Cristo Jesus, se entreguem completamente ao Criador de todas as coisas. A Bíblia diz: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 6, versículo de número 6. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, versículos 2 ao versículo de número 4. Logo, nós percebemos que a imposição das mãos pela oração e pelo jejum resultou na ação do Espírito Santo para direcionar. Quando nós observamos a necessidade do crescimento espiritual, nós precisamos analisar os fundamentos básicos da fé cristã e da fé cristã primitiva, conforme os rudimentos bíblicos. Não segundo os costumes atuais, não segundo a mudança, o encaixe de uma pós-modernidade totalmente líquida, como disse o filósofo Zygmunt Bauman. Não, mas o evangelho pleno, convicto de Cristo Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição e o juízo. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. O cristianismo sem a ressurreição de Cristo não é cristianismo. O cristianismo sem túmulo vazio não é cristianismo. Nós nos apegamos à ressurreição do nosso mestre, que ao terceiro dia ressuscitou, foi levado ao madeiro, foi levado à morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua professe, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Hebreus 10, 36 e 37. A promessa de que nós seremos resgatados em Cristo. A ressurreição de Cristo nos eleva, nos direciona a entendermos as verdades que a partir deste momento da sua ressurreição passam a ser proferidas, obedecidas e cumpridas pela graça do Senhor Jesus. A necessidade da vigilância espiritual, a apostasia, que é uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6, 4 ao 6. Logo, nós percebemos que aqueles que deliberadamente, de maneira voluntária, apostatam da fé, renunciam à fé, negam a Bíblia, negam a Cristo, não podem, se um dia desfrutaram da graça de Cristo, voltar mais uma vez, porque foi algo deliberado, foi vontade própria, não houve uma obrigação por nenhuma outra parte externa. Este cidadão, esta pessoa quis fazer assim. Apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós confessamos a Cristo e ele se apresenta como um divisor de águas que nos dá a porta aberta para termos um relacionamento íntimo com Deus, porque nos tornamos
participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3,14. Aqui está uma condição. Se nós retivermos, se nós permanecermos, se nós ficarmos de pé para observar os princípios de Cristo, aí sim nós continuaremos sendo participantes desta promessa que é de um dia estar no reino celestial de nosso Pai. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14,17. Jesus disse isso. A mensagem para aqueles que abandonam a fé é diretamente para os que obedecem princípios e por alguma coisa, por alguma possibilidade, apostatam da fé, renunciam à fé. A apostasia é uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Agora, o nosso terceiro ponto da lição: a necessidade de confiar nas promessas de Deus, o serviço cristão e a justiça de Deus. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6, 9 até o 10. Logo, nós precisamos continuar perseverando, confiando. A perseverança de Abraão e a fidelidade a Deus é um grande exemplo para nós. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ou Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Logo, Abraão é o exemplo de paciência, de perseverança, de fé. Ele nos dá um exemplo, o pai dos judeus, o pai Abraão, que é o nosso pai, e é o nosso pai por adoção, que é o nosso pai por fé, que é o nosso pai, nós acreditamos, porque começa deles, dos judeus, começa deles a graça. Jesus, quando enviou os discípulos, enviou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este é um exemplo de que nós não podemos, de maneira nenhuma, apostatar de nossa fé. A nossa fé precisa ser inabalável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sacrifício de Cristo não merece a nossa apostasia, mas sim a nossa fidelidade. Cristo, ele é um sacerdote e é precursor do crente, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20. Finalizamos então a nossa lição e, com a ajuda do ensinador cristão, um grande teólogo chamado Wesley Adams, na obra Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, na seção de Hebreus 6:9, o autor epistolar encoraja e desafia os primeiros leitores da carta a progredirem, prosseguindo em esperança e fé com perseverança. Porque o autor sagrado inicia o capítulo 6 assim: porque o texto de Hebreus 6 adverte solene e seriamente sobre a possibilidade de o crente abandonar, isto é, apostatar-se da fé uma vez provada, e com uma agravante. Além da apostasia da fé cristã, há o perigo da impossibilidade desse crente ser restaurado uma vez imerso na apostasia. Sobre o termo impossível, conforme consta no versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, o teólogo faz então um grande destaque. Palavra impossível, adinatos. Em Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta. Em 10,4, é impossível
que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E eis aqui, em Hebreus 6:4, é impossível que os apostatas sejam restaurados através do arrependimento. Em cada caso, a impossibilidade é absolutamente declarada. Espero ter contribuído com você nesta Escola Bíblica Dominical. Aproveite bem a lição neste dia 11 de fevereiro de 2018. Deus abençoe a sua vida em tudo, em o nome de Jesus.